Vocês sobreviveram aos 2 primeiros jogos de quartas de final da UEFA Euro 2024? Sim, porque foram jogos para cardíacos. A Alemanha e a Espanha entregaram um dos melhores jogos eliminatórios da história desse torneio, com aquele gol da Espanha no final que, para mim, foi com requintes de crueldade. E agora que terminou, estou no quente do jogo entre França e Portugal, onde nós testemunhamos o fim da era Cristiano Ronaldo, o fim da era Pepe em Portugal e o avançar da França sem o Mbappé em campo, o que é muito curioso também. E aí eu fico comparando tudo que eu estou vendo na Eurocopa, não só nessa fase eliminatória, mas também na primeira fase, com jogos espetaculares e momentos históricos, a Geórgia avançando para a fase eliminatória, para a fase de oitavas de final, e eu comparo com a Copa América e me pergunto, que diabos eu estou assistindo na Copa América? Olha, a primeira fase da Copa América foi bem problemática. Muitos dão crédito para esse futebol empobrecido que a competição lá nos Estados Unidos está entregando por conta dos campos com dimensão reduzida. Pode até ser, porque a qualidade técnica entregue pelas seleções das 3 Américas, já que o torneio dessa vez engloba CONCACAF e a Conmebol, realmente não foi dos melhores. Alguns jogos da Copa América me deram sono e não foi por causa do horário. E eu nem vou comentar o desempenho da seleção brasileira, que até agora tem sido pífio. Eu já gravei 3 vídeos sobre os 3 jogos, mas vamos tentar olhar para as camadas que esses 2 torneios estão entregando para a gente. Para começo de conversa, a Eurocopa de 2024 é um campeonato que mostra que o futebol europeu é realmente um outro esporte. E eu não estou querendo diminuir o futebol sul-americano. Daqui a pouco eu chego nele, daqui a pouco tem algumas coisas positivas para falar do futebol que é praticado aqui. Agora, que é indiscutível que a Euro está entregando uma outra visão de futebol, algo que quem acompanha os campeonatos europeus mais de perto, e principalmente a UEFA Champions League, sabe muito bem, isso é fato. Velocidade do jogo, as estratégias de jogo, os planos de jogo, como os treinadores estão configurando essas seleções, as dinâmicas das partidas, a forma em como os acontecimentos ocorrem, o nível de dramaticidade. Caraca, Cristiano Ronaldo passou por poucas e boas nessa Eurocopa. A última Eurocopa da sua carreira, ele não marcou gols. Olha só, ele que é um jogador que tá na história do futebol por ser um dos maiores artilheiros desse esporte, ele não conseguiu marcar gols na sua última Eurocopa. E isso se dá pelo equilíbrio que o jogo entrega lá na Europa e pela forma dinâmica em como treinadores, jogadores e seleções enxergam esse jogo. É um jogo com uma velocidade muito maior do que se pratica, por exemplo, no futebol brasileiro. Aqui a gente tem um futebol mais cadenciado, não tem essa velocidade toda, e eu confesso que me incomoda um pouco essa lentidão que o futebol brasileiro entrega. Então, me empolga muito mais assistir a Eurocopa do que a Copa América. Até porque também tem o fator de organização. É um outro pacote o que a Eurocopa entrega. É uma forma mais requintada de mostrar o esportes, requintada e não requentada. De requinte, de elegância, é um pacote modernizado. Enquanto que a Conmebol entrega meio que um circo mambembe para apresentar a Copa América. Sem falar nos recursos tecnológicos para analisar jogadas, lances que envolvem o VAR na Eurocopa são resolvidos rapidamente, enquanto que o VAR aqui na Copa América, ele entrega 4, 5 minutos de resolução e ainda assim deixa margem para dúvidas e erros ou equívocos, ou até mesmo roubos, tal e como aconteceu com a seleção brasileira contra a Colômbia. E isso não isenta o fato do Brasil jogar uma péssima Copa América, mas não quero falar sobre isso nesse vídeo. Então, você pode achar essa altura do campeonato que eu estou falando um monte de groselha e que eu tenho complexo de vira-lata. Não é bem assim. Quando você olha para a Argentina e Equador, um jogo onde mostra que a Argentina, que é a número 1 do ranking, e ranking da FIFA não quer dizer nada, vamos combinar que
Durante anos e anos o Brasil foi a primeira posição no ranking da FIFA e não entregou um futebol que justificasse essa liderança do ranking. Mas a Argentina, melhor colocada no ranking, sofreu para vencer do Equador, porque o Equador atacou mais no segundo tempo e empatou, faltando pouco para terminar a partida, quebrando as pernas de todo mundo e levando o jogo para os pênaltis, que nós temos jogos também minimamente interessantes na Copa América. Na verdade, temos a possibilidade de bons jogos, porque eu estou na esperança de que, a partir de agora, com a fase de quartas de final, nós teremos jogos mais empolgantes. E que também na Copa América a gente tem um equilíbrio de forças que, se não é tão acentuado quanto na Europa, porque nós temos gigantes se enfrentando já nas quartas de final, mas ao menos temos seleções que antes eram de escalão menor, eliminando seleções com maior potencial de avançar. Vou dar um exemplo do que eu estou falando, e aqui eu estou ignorando o Brasil completamente, porque independente da posição que o Brasil esteja ocupando no ranking, neste momento, nas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil está na 6ª posição, teria que jogar uma repescagem para se classificar. Vamos falar do exemplo dos Estados Unidos. Jogando em casa, uma das seleções que está no top 15 do ranking da FIFA foi eliminada na primeira fase da Copa América. Em compensação, o Canadá, que tem bons jogadores, mas que não está tão bem ranqueada, está nas quartas de final da competição. De novo, o Equador deu trabalho para a Argentina e o Brasil sofreu com a Costa Rica para empatar. E quando eu digo sofreu, não quer dizer que a Costa Rica foi ofensiva, mas o Brasil não conseguiu ser ofensivo o suficiente para vencer a partida que 20, 30 anos atrás venceria com muita facilidade. Eu quero ver de forma positiva esse equilíbrio que também está acontecendo nas Américas no futebol. É claro que é muito ruim para uma seleção brasileira que não consegue produzir, mas para o aspecto futebol eu acho que é bem bacana, porque temos chances de ver jogos tão competitivos como a gente está vendo na Eurocopa agora. E se a gente olhar de forma mais detalhada para as competições sul-americanas ou para a Libertadores da América, por exemplo, que envolve também times de diferentes esferas da América, a gente está vendo campeonatos bem interessantes e bem jogados. As últimas finais de Libertadores, e não é porque times brasileiros venceram, mas porque realmente foram bem disputadas, trouxeram emoção, competitividade. Aliás, as campanhas que times brasileiros estão fazendo na Libertadores mostram que a gente tem um futebol continental muito competitivo, apesar do fosso econômico que hoje existe, já que boa parte do dinheiro do continente está concentrada no Brasil e outros países acabam ficando com as sobras de alguns jogadores. E olha só como as coisas são interessantes, e reforço o ponto de que nem tudo é terra arrasada no futebol brasileiro ou no sul-americano. Brasil e Colômbia, certo? O meio-campo da Colômbia jogava no Brasil e conseguiu vencer o meio-campo do Brasil, que joga na Premier League. Isso mostra como que esses jogadores, como que o nosso campeonato com esses jogadores é um campeonato minimamente forte. É só a gente parar de olhar para jogos da Série B como, sei lá, Avaí e Amazonas. E nada contra Avaí e Amazonas, eu só peguei exemplos esporádicos. Eu poderia ter pego, sei lá, Avaí e Chapecoense. Tenta assistir esses jogos. E isso porque eu considero a Série B extremamente competitiva. É um campeonato difícil. Os times estão nivelados. Eu só temo que em algum momento esse nivelamento seja por baixo. E o campeonato da Série A, o campeonato brasileiro, ele é competitivo sim. Ele é muito disputado. É um dos campeonatos mais interessantes do mundo para se assistir. Então, nem tudo é terra arrasada no nosso futebol, mas que o pacote que a UEFA Euro entrega é bem mais interessante, isso não resta a menor dúvida. Se bem que, olhando para o nosso continente aqui, ter uma quartas de final entre Brasil e Uruguai também vai ser bem interessante. Eu não sei como esse jogo vai terminar. Eu espero de verdade que o Brasil passe por uma das melhores seleções do continente, mas está difícil. Mas olhando do esporte como esporte, a gente realmente vê aquele pequeno lampejo de competitividade
E ainda assim, a gente espera confrontos melhores na Copa América, já que a gente está numa fase de mata-mata. Tão interessantes quanto os confrontos que eu vi na UEFA Euro 2024, já na fase de grupos e agora acentuado na fase eliminatória. Tudo bem, a Itália me fez passar um pouco de raiva com aquele futebol modorrento? Com certeza. A Itália parece uma grande enganação do futebol, uma grande mentira, assim como a Inglaterra também é. Se bem que a Inglaterra, cara, foi muito injusto a Inglaterra ter passado no seu jogo das oitavas. Muito injusto, não merecia. De qualquer forma, tá aí. Eu que comecei o vídeo pessimista sobre a perspectiva do futebol das Américas em relação ao futebol da Europa, termino o vídeo bem otimista, acreditando que nem tudo está perdido e que o futebol sul-americano também pode ser bem interessante. Bom, terça-feira temos Espanha e França em uma das semifinais da Eurocopa 2024. Desmarca o que você tiver. Desmarca o médico, falta no trabalho, inventa uma doença e assiste esse jogo, tá? Porque tem tudo para ser um dos grandes jogos de 2024, esse confronto entre dois gigantes do continente. Minha opinião, acho que a Espanha tá na final da Eurocopa, tá?